Olá, estamos de volta. Vamos resolver a nossa interatividade? Então, a resposta da nossa interatividade é a letra A. Estão corretas as afirmações 1 e 3, ok? Então, vamos dar sequência agora à nossa quarta videoaula da unidade 1. Nessa quarta videoaula, nós iremos discutir como utilizar a tecnologia na sala de aula. Obviamente, para utilizar a tecnologia em sala de aula, é necessário definir os percursos pedagógicos que serão seguidos. Que metodologia iremos seguir para utilizar essa tecnologia? Existem, na realidade, duas abordagens pedagógicas e é isso que iremos discutir nessa unidade, nessa videoaula. Bom, antes de começar propriamente essa discussão, é importante destacar esse estudo que foi realizado pela Digital com 2.200 mães com filhos na faixa etária entre 2 e 5 anos, de 10 países. O que apontou esse estudo da Digital, né? 58% das crianças sabem como jogar no computador. 20% nadam e 25% sabem como andar de bicicleta. Então, 69% delas sabem como usar o mouse e apenas 11% amarram o cadarço do tênis. O que a gente pode concluir com essa pesquisa, né? Como que a tecnologia já invadiu e faz parte do nosso dia a dia, né? Até as próprias crianças começam logo nos seus primeiros anos de vida a ter acesso e dominar esses recursos tecnológicos. Mas olha o que acaba ocorrendo, né? A criança tem acesso a essas ferramentas tecnológicas dinâmicas e interativas e depois passa a ser quase que um trauma para essa criança ir para a sala de aula e assistir às aulas pela forma normal, pela forma tradicional, com aulas monótonas e cansativas. Bom, então, baseado nisso tudo, a gente vai discutir nessa quarta e última videoaula os tipos de aprendizado, né? A gente vai fazer uma abordagem pedagógica de como utilizar a tecnologia, vamos discutir quais os tipos de aprendizado, os softwares, atividades que podemos utilizar com um editor de texto simples, atividades com editor de texto utilizando tabelas e desenhos e atividades com editor de texto utilizando imagens e textos. Então, agora a gente praticamente vai na prática. Vamos ver o que é possível ser feito com o telecentro, com o professor, com o monitor, utilizando o editor de texto, né? Antes dessa utilização, é necessário fazer a escolha da metodologia pedagógica. Que metodologia vamos utilizar para trabalhar com a tecnologia? A escolha dessa metodologia, ela é um ponto fundamental para o sucesso ou o fracasso de trabalhar com tecnologia, né? O professor, ele precisa estar preparado para utilizar a informática com o aluno, ele precisa estar capacitado, né? Como que ele precisa utilizar essa informática com o aluno? O que é necessário o professor ter como papel? Então, é necessário que o professor observe as dificuldades que o aluno terá frente à máquina e os recursos pedagógicos e vai intervir e auxiliar o aluno referente a essas dificuldades. Porque o papel do professor, ele não é mais o detentor do conhecimento, o papel dele é um facilitador. Então, se você é um facilitador, então agora você auxilie o seu aluno nas dificuldades que ele irá encontrar durante esse processo, né? E aí, durante essa análise, ele vai diagnosticar as potencialidades que o aluno tem, ou seja, o aluno ele tem algumas facilidades para trabalhar com algumas ferramentas e também identificar alguns problemas, tá? É importante que o professor tenha esse conhecimento, porque esse conhecimento será fundamental para que ele consiga trabalhar de forma adequada com esses recursos tecnológicos, né? É importante saber também que método e forma
que será utilizada a tecnologia, a escolha desse método de como trabalhar com a tecnologia deve ser estritamente natural e dependendo das necessidades das escolas, né? Porque durante os últimos tempos, alguns problemas eles foram utilizados com relação à utilização dos laboratórios com os alunos, né? Muitas vezes, por uma falta de uma metodologia, por uma falta de um método, por uma falta de um caminho pedagógico para seguir, os professores acabam levando esses alunos para o laboratório e esquecem esses alunos no laboratório. Os alunos acabam indo para o laboratório, como não tem o auxílio do professor, acabam acessando seus e-mails, sites e até mesmo os jogos, e a sala fica praticamente abandonada, né? Então, é necessário que essa figura, essa situação, ela seja alterada, seja mudada, né? Então, para trabalhar com tecnologia, nós temos duas formas que podem ser utilizadas no trabalho com tecnologia. A primeira forma é onde o microcomputador e o software assumem o papel de ensinar o aluno. O aluno ele senta na frente do computador, vai utilizar um software e o software ele possui várias etapas e conforme o aluno vai aprendendo a etapa anterior, ele vai avançando para as etapas seguintes. Então, isso é baseado em jogos ou instruções sequenciadas, sem a presença do professor ou monitor, tá? A segunda forma é em que o computador é utilizado como ferramenta de construção. Agora, o computador é um apoio, né? Então, desenvolve algo, o professor cria, coloca um texto, pede para o aluno desenvolver uma história, realizar pesquisa utilizando o computador, participa e constrói o conhecimento junto com o professor. Perceba que na primeira situação é mais isolado. Na segunda, o professor está junto ao aluno. Bom, com isso, a gente acaba criando as duas abordagens pedagógicas, né? Os dois grandes polos, que são o instrucionismo, o computador é a única ferramenta cuja função é desenvolver a instrução programada, né, como a gente disse lá atrás, através de jogos, instruções, e o construcionismo, onde o professor e o aluno estão juntos, né, participa tanto o aluno e o professor na construção desse conhecimento, vai construindo esse conhecimento passo a passo e o computador é apenas uma ferramenta a mais para ajudar, para auxiliar a esse professor, tá? Os tipos de aprendizagem que podem ser obtidos nessas abordagens, né? Então, definidos os métodos, agora temos os tipos de aprendizado relacionados ao uso da tecnologia. Então, elas são classificadas em 4 classes, né? Aprender a partir da tecnologia, então, eu utilizo a tecnologia para aprender, eu e a tecnologia. Aprender acerca da tecnologia, eu vou aprender sobre tecnologia. Aprender através da tecnologia, então, junto com os recursos tecnológicos, eu vou aprendendo passo a passo, mas com o auxílio do professor, e aprender com tecnologia. São as 4 abordagens, os 4 tipos de aprendizados que temos com relação à tecnologia. Bom, obviamente que você deve ter observado que a gente, além do telecentro, além do computador, agora também nós precisamos entender o software. Porque o software será também um dos recursos e, com certeza, o principal recurso que o professor irá trabalhar. Então, o que é basicamente um software? Conceitualmente, é uma sequência de instruções que são interpretadas por essas máquinas. Essas máquinas podem ser o notebook, o próprio computador, um tablet, o seu telefone, né? São computadores que interpretam essas instruções que são software. Os softwares, eles podem ser adquiridos de 2 formas, né? Ou paga-se pelo software, você compra o software, ou tem alguns milhares de softwares que são livres, não há necessidade de se pagar, né? Existem 2 tipos de software, os softwares de sistema operacional, que vamos detalhar mais à frente, e os softwares de aplicativo. O de sistema operacional é o que está diretamente relacionado à máquina, e o de aplicativo é aonde o professor irá mais estar presente, mais pesquisando sobre esses aplicativos.
Algumas atividades, então, aqui a gente está utilizando um software de aplicativo, que é um editor de texto, né? Então, algumas atividades que, como exemplo, podemos utilizar no editor de texto, né? Então, o professor, por exemplo, ele pode abrir o editor de texto e no início do texto colocar uma frase inicial de uma história e pode solicitar para que o aluno desenvolva toda essa história baseado naquela frase que ele iniciou, né? Também é possível, com os editores de textos, desenvolver diversos erros de grafia, aonde o professor coloca algumas palavras com erros de grafia e cabe ao aluno apontar essas palavras que ele identificou com erros de grafia e ele pode apontar e depois o professor corrigir isso em voz alta, né? E também pode trabalhar com o negrito e o itálico, onde o aluno pode, dentro de um texto que o professor previamente preparou, o aluno pode utilizar o negrito e o itálico para marcar, por exemplo, em negrito as palavras que ele não sabe o significado e em itálico as palavras de outra língua. Outros trabalhos com editor, pode-se construir tabelas e fazer caça-palavra, por exemplo, né? Localize a seguir as palavras, então tem as tabelinhas, o aluno passa a localizar. O professor também pode inserir algumas imagens simples e pedir para que os alunos preencham os dados dessa imagem, pode inserir uma imagem de um bicho, de um animal e pedir para que o aluno escreva que animal é aquele. Pode trabalhar também com conteúdo para montar letras, né? São várias letras embaixo e o aluno vai montando as palavras relacionadas àquelas letras, né? Com imagens pode ser utilizado diversos recursos, também historinhas na internet, posso colocar uma imagem e desenvolver historinhas e posso também fazer comparações, né? Comparar a escrita, leitura e a composição das imagens, né? Existem, na realidade, diversos programas e softwares que o professor pode pesquisar, pode analisar e pode trabalhar dentro da sala de aula. Também é fundamental, na escolha desse programa, é fundamental que 2 pontos sejam levantados. Primeiro, que o professor teste este software, esse aplicativo antes, que este software, esse aplicativo esteja inserido no contexto pedagógico. E segundo, né, a avaliação tem que estar viável dentro da proposta escolar. Não adianta o professor pegar um software que é pago, porém, economicamente, a escola não está disposta a pagar pelo software, ok? Então, vamos resolver a nossa interatividade. Analise as informações. 1. A escolha de uma metodologia pedagógica pode ser ponto-chave para o trabalho com tecnologia. 2. Instrucionismo propicia ao aluno e ao professor a construção dos conhecimentos a partir de suas ações no computador. 3. Construcionismo. O computador é a única ferramenta cuja função é desenvolver a instrução programada em fases. Está correto o que se afirma em A, 1 e 3, B, 2 e 3, C, 1 e 2, D, 1, 2 e 3 e a E, apenas a 1. Bom, como você já assistiu 4 videoaulas, com certeza você já deve estar tranquilo para responder essa nossa interatividade. Então, a resposta para essa interatividade é a letra E. Está correta a afirmação 1. Ok, pessoal? Então, espero que vocês tenham entendido essa nossa primeira unidade e até a próxima.